Para começar com o nosso regulamento do ICMS. A gente começa no título 1, que fala do imposto, e capítulo 1, incidência. Vamos aprender então sobre incidência do ICMS lá em Minas. Bom, artigo 1º, o imposto, vamos só simplificar, para ICMS incide. Então, qual é a hipótese de incidência do ICMS? O ICMS incide sobre operação relativa à circulação de mercadoria, inclusive o fornecimento de alimentação, de bebida, em bar, restaurante ou estabelecimento similar. Então, circulação de mercadoria. Primeira incidência. Fornecimento de mercadoria com a prestação de serviço. Aquele que não for compreendido na competência tributária do município ou aquele que for compreendido na competência do município, mas indicou expressamente a incidência do imposto estadual. E isso definido lá na Lei Complementar 116. E agora, inciso 3, saída. Saída de mercadoria em asta pública, olha só. Então, saída, quando a gente está falando de asta pública, pós-incidência do ICMS, saída em asta pública. Entrada em território mineiro, decorrente de operação interestadual de quê? De petróleo, de lubrificante e combustível líquido e gasoso, dele derivados ou de energia elétrica. Isso quando não destinados à comercialização e industrialização do próprio produto. Entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte regular do imposto, qualquer que seja a sua destinação, qualquer que seja a sua destinação. Observado que está lá no parágrafo único. Vamos dar uma olhada no parágrafo único. Parágrafo único. Em se tratando de bem importado do exterior, objeto de contrato de arrendamento mercantil celebrado com a arrendadora domiciliada no exterior, o ICMS incidirá em decorrência da opção de compra exercida pelo arrendatário. Bom, então se a gente está falando de um bem de arrendamento mercantil, celebrado com uma arrendadora, a arrendadora, que é quem está arrendando, tem um domicílio no exterior. O ICMS vai incidir em decorrência da opção de compra. Então, vai incidir ICMS quando houver essa opção de compra pelo arrendatário. E vai ainda observar o que está aqui nesse inciso 13 do artigo 5º desse regulamento. Olha só, então, o artigo 5º fala da não incidência. Vamos ver o que aquele inciso fala. Então, não incidência, NI, inciso 13, em operações em decorrência de quê? De contrato de comodato, locação, arrendamento mercantil, e isso não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Quer dizer, que nesse caso da venda do bem arrendado ao arrendatário, nesse caso, vai ser uma hipótese de incidência, como a gente acabou de ver. Mas no caso de operações de comodato, locação e arrendamento mercantil, não acontece a incidência, somente no momento da venda. O contrato não, é só no momento da venda. Beleza, então vamos continuar nas hipóteses de incidência. Agora a gente vai ver a aquisição por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte regular do imposto, em quê? Em licitação promovida pelo poder público. De quê? De uma mercadoria, de um bem importado do exterior, apreendido e abandonado, né? Não é ou aqui, é e abandonado. Então, vai ser uma hipótese de incidência a aquisição por uma pessoa física ou jurídica, mesmo que, ainda que não seja contribuinte regular do imposto, em licitação que foi promovida pelo poder público, de uma mercadoria ou bem importado do exterior, apreendido e abandonado. Outra hipótese de incidência é a entrada no território do Estado de Minas, em decorrência de operação o quê? Interestadual. Então, a entrada no território do Estado, em uma operação interestadual de quê? De um bem, de uma mercadoria que foi destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado. Então, nós estamos falando de uma entrada no território, operação interestadual, bem ou mercadoria que foi destinada para uso, consumo ou então ativo imobilizado. Hipótese de incidência do ICMS. Prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de quê? De bens, de mercadoria, de valores, pessoas ou passageiros, por qualquer via ou meio, por qualquer via ou meio. Isso inclusive o gasoduto e o oleoduto. Inclusive, gasoduto e oleoduto. Então, qual que é a hipótese de incidência? É a prestação do serviço. É a prestação desse serviço.
Bom, a gente tem também como imposto de incidência a prestação onerosa de serviço de comunicação. Não é qualquer tipo de prestação de serviço aqui, é uma prestação onerosa de serviço de comunicação, de qualquer natureza, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão e a retransmissão, repetição e ampliação. Também a imposto de incidência do ICMS é o serviço de transporte e comunicação prestado por pessoa física ou jurídica no exterior, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Bom, então se você fizer uma prestação de um serviço de comunicação, transporte ou comunicação, prestado à pessoa física ou pessoa jurídica que está no exterior, essa pessoa está lá no exterior, ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior. Isso também vai ser uma imposto de incidência do ICMS. Outra imposto de incidência do ICMS, deixa eu apagar aqui. Outra imposto de incidência do ICMS é a utilização por contribuinte de quê? De serviço de transporte ou serviço oneroso de comunicação, cuja prestação, em ambos os casos, tenha se iniciado em outra unidade da federação. E isso não esteja vinculado à operação prestação subsequente. Então, a utilização é a hipótese de incidência daquele contribuinte de serviço, utilizada por contribuinte de serviço de transporte, serviço oneroso de comunicação, cuja prestação, em ambos os casos, tenha se iniciado em outra unidade da federação. Então, o que a gente tem? Ela foi utilizada por quem? É por qualquer pessoa? Não, ela foi utilizada por um contribuinte. Contribuinte de quê? De serviço de transporte. Na verdade, a utilização está relacionada aqui, ó. Então, utilização de serviço de transporte, utilização de serviço oneroso de comunicação, cuja prestação, em ambos os casos, ou seja, o transporte e a comunicação onerosa, tenha se iniciado em outra unidade da federação e não está vinculado a uma operação subsequente. Então, quando houver essa utilização de serviço de transporte e serviço oneroso, realizada por um contribuinte, e esse serviço, esses dois tipos de serviço, né, de transporte e comunicação onerosa, tenham se iniciado em outra unidade. Ela se iniciou em outra unidade, mas não está vinculada a uma operação prestação subsequente. Então, a hipótese de incidência vai ser a utilização desse serviço. Operação interestadual. Nós temos mais uma hipótese de incidência, operação interestadual, que se destine mercadoria ou bem ao consumidor final, não contribuinte do imposto. Você está destinando, então, mercadoria ou bem a consumidor final que não é contribuinte, localizado nesse estado, relativamente à parcela do imposto que corresponde à diferença entre a alíquota interna, estabelecida para essa mercadoria no estado de Minas, e a alíquota interestadual. Então, qual vai ser a hipótese de incidência aqui? Na operação interestadual. Aqui você está destinando, você está em um estado e você está destinando para outro. Bom, vamos supor então que você está aqui em Rondônia e você vai mandar mercadoria lá para Minas. O que vai acontecer aqui? Minas vai ter, vamos supor aí, uma alíquota, uma alíquota de 18%. Vamos supor uma alíquota de 18% para determinada mercadoria. Tá, aí o que vai acontecer? A gente vai ter a diferença de alíquota. Rondônia é estado pobre e Minas Gerais é estado rico. Um pobre mandando para um estado rico. Aqui, então, Rondônia fica com 12% aqui de alíquota com relação ao diferencial. Então, a gente tem essa alíquota aqui de 18% interna de Minas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai abater esses 12% e a gente vai ficar, então, com 6% aqui de diferencial de alíquota para Minas. Porque está destinando a mercadoria. E isso tem que ser o quê? Destinando mercadoria ou bem para consumidor final que não é contribuinte do imposto. Consumidor final que não é contribuinte do imposto. Bom, e agora a gente tem mais uma hipótese de incidência, a prestação interestadual de serviço destinada a esse estado de Minas. Tomada por quem? Por um consumidor final, não contribuinte do imposto. Relativamente à parcela do imposto correspondente à diferença de alíquota interna estabelecida para a prestação de serviço nesse estado e a alíquota interestadual. Então, agora a gente está falando do serviço. A gente está falando da prestação de serviço, prestação interestadual de serviço. Agora, no inciso anterior, a gente viu que era uma operação, ou seja, a gente estava destinando mercadoria ou a gente estava destinando um bem. Agora, a gente está prestando um serviço. E é o mesmo caso lá, que eu acabei de falar, lá de Rondônia, por exemplo, mandando a mercadoria para Minas. Só vai ter que ver a alíquota ali, certinha, né? E sendo tomada por quem? Por um consumidor final não contribuinte, igualzinho lá em cima, ó. Cadê?
destinava a mercadoria ou bem a consumidor final não contribuinte, aqui também é consumidor final não contribuinte. Só vamos dar uma olhada, então, aqui, observar o que está disposto nesse parágrafo 9º do artigo 61. Então, aqui no artigo 61, ele está falando do local da operação ou prestação de serviço. Então, o local da operação da prestação de serviço para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é. Aí, aqui no parágrafo 9º, ele diz que na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja vinculado, não seja contribuinte do imposto. Então, novamente, ó, na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto, o passageiro será considerado consumidor final do serviço e o fagerador considerar-se ocorrido no estado referidos nas alíneas 6G do inciso 2 do caput desse artigo aqui. Então, daqui a pouco a gente dá uma olhada nessa remissão. Conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso 4 do caput aqui desse mesmo artigo que a gente está, que é o 61, e também no parágrafo 8º. Então, ó, não será considerado consumidor final de serviço e o fagerador considerar-se-á ocorrido no estado referido nas alíneas 6G. Bom, então ele está falando de local aqui, tratando da prestação de serviço de transporte, cadê as alíneas C e a linha G, tá? Então, na linha C, trata-se da prestação de serviço de transporte, o local, o início da prestação de serviço de transporte de passageiro ou pessoas, indicado no bilhete de passagem ou então a nota fiscal, ainda que a venda ou a emissão dos mesmos tenha ocorrido em outra unidade da federação. Então, nesses casos aqui, de serviço de transporte de passageiro e pessoa, vai ser aquele indicado no bilhete de passagem ou então na nota fiscal, mesmo que ainda que a venda ou a emissão desse bilhete tenha ocorrido em outra unidade da federação. E a linha G, aquele local vai ser o local vai ser onde se encontra o transportador quando em situação regular por falta de documentação ou com documentação falsa ou inidônea. Então, se tem uma documentação, está faltando documentação ou documentação falsa ou inidônea, vai ser onde se encontre o transportador. E também aqui o parágrafo 8º que ele fez a remissão, aqui também, onde a gente estava lendo, ó, aqui ele falava aqui da linha C e G lá que a gente acabou de ler, e daí ele está falando também aqui do inciso 4 e o parágrafo 8º. Então, vamos primeiro lá no inciso 4, então. Olha aqui o inciso 4. Tratando de operação prestação interestadual destinada a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado do destino e a alíquota interestadual. Aí, com relação a essa diferença, vai ser o local vai ser o estabelecimento do destinatário, quando o destinatário tomador for contribuinte do imposto. O estabelecimento do remetente, ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário tomador não for contribuinte do imposto. Então, a gente falou de local aqui. E, por fim, aqui esse parágrafo 8º, na hipótese da linha B do inciso 4 do caput, quando o destino final da mercadoria ou bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem, ou o fim da prestação de serviço. Bom, então o que ele está dizendo para a gente aqui? Quando o destino final da mercadoria ou então do serviço acontecer num estado diferente daquele que for domiciliado quem está adquirindo ou tomando, né? Adquirindo a mercadoria ou tomando o serviço. O imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, esse DIFAL, ele vai ser devido para aquele estado em que efetivamente ocorrer a entrada física. Quer dizer, vamos supor que você tá em São Paulo. Tá, bom, você está comprando uma mercadoria que está saindo de Rondônia. E daí você está em São Paulo. Só que você não vai mandar essa mercadoria para você. Você quer mandar para um parente seu que está lá em Minas. Então, de Rondônia, ele vai para MG. Só que você está em SP. Então, o que acontece? Segundo a nossa lei aqui no nosso regulamento do ICMS, ele fala que o local vai ser aqui, ó, onde a mercadoria fizer a entrada física. Ou então, vai ser o caso do fim de uma prestação de serviço. Então, se Minas for o fim também da prestação de um serviço de transporte, está tomando um transporte de Rondônia e está mandando para Minas o fim do serviço de transporte, vai ser o local onde você pega. Não importa, então, onde você está. Não importa é onde vai ser a entrada física ou o fim desse serviço.
Então, por fim aqui, a gente volta a terminar esse parágrafo 9º, na hipótese do serviço de transporte interestadual de passageiro cujo tomador não seja contribuinte do imposto. Então, o destinatário do serviço considerar-se localizado no estado da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna. Então, a gente encerrou aqui esse artigo 1º, a gente já tinha lido esse parágrafo único. Só vamos reler aqui o último inciso. A prestação interestadual de serviço destinada a este estado de Minas, tomada por um consumidor final que não é contribuinte do imposto, relativamente à parcela do imposto correspondente à diferença de alíquota interna estabelecida pela prestação de serviço nesse estado e a alíquota interestadual. Daí, observar tudo aquilo que a gente foi dar uma olhada lá no artigo 61. Para finalizar, vamos ler, então, de uma maneira bem rapidinha aqui, sobre o que incide ICMS. Ele vai incidir, então, sobre a operação de circulação de mercadoria, ele vai incidir sobre o fornecimento de mercadoria, ele vai incidir sobre a saída de uma mercadoria de asta pública, ele vai incidir sobre a entrada no território mineiro de uma operação interestadual quando está falando de petróleo para consumo, ele vai incidir sobre a entrada de um bem importado, ele vai incidir também sobre a aquisição por pessoa física ou jurídica, e isso em licitação, aquisição e licitação. Ele vai incidir também sobre a entrada no território de operações interestaduais destinadas a uso e consumo do ativo imobilizado. Então, vai ser sobre a entrada. Ele vai incidir também sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal. E isso inclui o gasoduto e o oleoduto. Ele vai incidir também sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação. Ele vai incidir sobre o serviço de transporte de comunicação prestado por pessoa física ou jurídica. E isso, aquela pessoa física ou jurídica que está no exterior. Ou então, se a prestação tivesse iniciado no exterior, né? Serviço de transporte e comunicação. Incide sobre o serviço de transporte e comunicação. Ele também vai incidir sobre a utilização por um contribuinte de quê? De um serviço de transporte ou de um serviço oneroso de comunicação. Ele também vai incidir sobre operações interestaduais destinando mercadoria ou um bem ao consumidor final que não é contribuinte do imposto. Então, vai ser sobre a operação interestadual. Ele também vai incidir sobre a prestação interestadual de serviço destinado a esse estado.